Alô, finalista da Libertadores é o Mengão de novo, caramba. Fala, nação rubro-negra. Ó, vocês querem sortear, quer participar de uma camisa do Mengão, quer ganhar uma camisa do Mengão? É simples. Se inscreve no canal e comenta aí embaixo o seu nome e a sua cidade. Pronto. Você já tá participando na ação. É só se inscrever no canal e escrever o seu nome, a sua cidade. O Mengão tá na final. O Mengão tá na final e nós vamos ver os antes desesperados por conta da classificação do Mengão. Bora acompanhar aí, gente. Jogo aberto e direitos da TV Band. Classificação garantida, Flamengo na final da Libertadores. Muita gente secou, não adiantou, outros aplaudiram. Fato é que a equipe do Felipe Luiz conseguiu esse objetivo tão importante. Cadê o secador? E a gente consegue objetivos todos os dias aqui com eles, não é? Com o nosso João Pedro Sgarbi secando fralda, tudo misturado, é isso? Tudo bem, Rê? Eu tô ótima, um o beijo pra Ceará você. me deu uma forcinha. É que esse estúdio aqui tá com cheiro de fralda hoje, né, Ronaldo? Ai. Cheirinho de fralda e amanhã será um grande dia no Jogo Aberto, tenho certeza disso. Vocês estão parecendo dupla sertaneja, tá aqui Ronaldão também, todo na secação, aquela coisa toda. Tem João Paulo Capelanes, Marco Aurélio Cunha, Chico Chupa! Garcia, Cecília, Cadê o Dracena? Edu Dracena. Chora, E temos Dracena, aniversariante chora. no programa. Cadê o Chico? Olha, a maturidade vai chegar quando ele fizer 90 anos. Mas chegou mais um ano completo, mais um ciclo Capela. Parabéns! Obrigado, gente. Que alegria. Nada melhor que comemorar Será com os papai? amigos. Papai, Agora com um pouquinho mais de responsabilidade no ano que vem, será? Estamos só aguardando. Olha, talvez, se você se comportar até o final do programa, terá um presente. Fico imaginando o Capelanes sentando com o filho dele. Vem cá, filho, vou te sentar. Vamos conversar sério. Qual que é a sua dúvida, papai? Vamos falar sério. Aí vai o bebê pra papéis todo mundo. Eu invertidos. tô no bronca dela. Bom, Everton Guimarães já teve uma alegria para Minas Gerais na terça-feira, o Galo na final da Copa Sul-Americana e agora o Flamengo também se garantiu na grande decisão da Liberta. Tá com o hino. Everton Guimarães, o Flamengo, que é uma máquina, que é um timaço, que é elogiado, mostrou que realmente estava preparado para ir à certo. decisão. Buenas tardes. Ele falou que o Racing ia Buenas, passar, hein? muchacha, Moiguapa, tá mandando bem aí na paleta de cores, né? Eu falo que a sua figurinista não erra, tá antenada. Renato, é impressionante o carinho da torcida do comigo depois da minha opinião de ontem. Um carinho, mensagens carinhosas, principalmente no privado lá do Instagram, como as pessoas são carinhosas, todo mundo tratando muito bem, me chamando para ir ao Rio de Janeiro, conhecer as estruturas do Flamengo, conhecer a estrutura da torcida e tal. Eu tô muito feliz com o carinho que eu recebi de ontem para hoje, quando ontem disse aqui que estava fedendo uma vitória magra e pênaltis e o Racing passar. O Flamengo sofreu, né? O Rossi foi disparado melhor. O Rossi fez pelo menos duas defesas, uma delas essa que a gente acabou de ver aqui, com um negócio impressionante, né? Então, assim, aliás, pelo menos umas 3, 4 defesas. Goleiraço. Falei ontem aqui, repito, indiscutivelmente, melhor elenco, maior orçamento, uma bandeira muito forte, etc e tal, ponto. Só que é o seguinte, daqui pra frente, quem pode, de repente, dar mais calor no Flamengo na final é o Palmeiras, que está em uma desvantagem muito grande. Estando numa desvantagem muito grande, se o Palmeiras passa grandão. E só o Palmeiras pode dar calor no Flamengo numa final. Se a LDU passar, o torcedor do Flamengo já pode comemorar hoje. Já pode começar a comemorar hoje no Brasil inteiro. A LDU passou para a final, não precisa nem de ir para o estádio, já pode comemorar, ir para as ruas, porque o Flamengo será tetra. Pois é, Everton, realmente, depois você divulga seu Instagram aí pra quem quiser falar com você mais de perto, não é? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, Capelanes. Vamos lá. A LDU conseguiu um 3-0, que é um placar que nunca foi revertido em semifinal de Libertadores. Se fosse talvez um outro time, se fosse o próprio Flamengo, não é? Mas a LDU já tem título de Libertadores, título de Sul-Americana, tá sempre figurando aqui e ali, mas parece que ela não recebe o crédito necessário. Hoje ela vai ter que provar se o que ela fez foi muito ou não diante do Palmeiras. Só que a LDU, no grupo do Flamengo,
ela foi primeiro lugar. E o Flamengo, que não foi o primeiro, chega agora garantido na decisão da Copa Libertadores. É isso mesmo. Passou fácil pelo meu Inter. Depois teve problemas com o Estudiantes, o Rossi apareceu. E ontem, mais uma vez, jogando na casa do adversário, o Rossi também mostrou suas credenciais. O Flamengo chega confiante, forte e, independentemente do adversário, sabe que pode conquistar o título. É verdade. Que bom que você falou sobre isso, porque... Fiz um resumão. É um resumão maravilhoso, porque eu gosto de fazer duas coisas aqui no programa. A gente fazer a nossa análise e não ser o crítico da crítica. Porque muitas vezes a gente subestima algum clube e muitas vezes a gente superestima um outro time. Eu acho que muita gente está subestimando a LDU. Se você for pegar a campanha, como você falou, o Flamengo que já está na final da Libertadores do grupo, a LDU passou, depois passou por cima de todo mundo, de vários brasileiros, sobretudo com o Palmeiras. E a gente, talvez, a gente não, alguns superestimaram o Racing. Eu tô esperando até agora, tô procurando o pau que o Flamengo ia tomar do Racing ontem. Eu não vi isso, pelo contrário. Então, muitas vezes a gente faz uma outra análise aqui, sem querer ser o crítico da crítica, e a gente pensa muito que pela camisa, o Racing não ganha nada há 200 anos. Ganhou uma Sul-Americana, aí é bem verdade, mas o último título e único da Libertadores foi em 67. O da LDU mais recente e o mais importante, a LDU não é patinho feio, Renato. É isso que é importante dizer. A LDU, como você fez esse maravilhoso resumo, ela tá figurando em Sul-Americana e Libertadores edição após edição. E de tanto você disputar a mesma competição, uma hora você bate. Uma hora você bate campeão, uma hora você bate na final. Veja só o Palmeiras, que ficou 200 anos sem jogar finais de Libertadores, não parou de chegar e agora está conquistando o título à roda. Infelizmente, para por aqui hoje. Esse ano não ganhou nada. Não, então, pois é. Você Hoje acha que esquece. o Palmeiras Hoje não esquece. será o adversário do Flamengo? Pessoal, vou falar uma coisa aqui com todo respeito, até porque quando eu era criança, eu era palmeirense. As pessoas... É verdade, eu era palmeirense. Cabela, seu aniversário, a gente não Olha pode o brincar. cara, olha o cara. Aqui está um torcedor palmeirense. E quando eu era criança, eu era palmeirense. Mas hoje, torcedor... Hoje não mais. Então, pessoal, com todo respeito, qual é o embasamento? Uma noite mágica. Eu vou chegar de Harry Potter aqui com uma varinha no programa amanhã, porque não tem a menor chance, pessoal. Atenção, uma coisa é você entrar em campo precisando golear. Outra coisa é você conseguir construir a vantagem. Capitão, vai sair de maca, vai apanhar e vai ficar calado. Foi o que vamos aguardar. Marco Aurélio Cunha, você profetizou aqui o Flamengo, não é? Falou sobre esse time e que, na verdade, nem precisou vencer o Racing. O empate em 0-0 foi suficiente pela atuação no Maracanã. E eu me arrisco em dizer que acho que o Racing foi melhor aqui no Brasil do que ontem diante da sua torcida. É verdade, Renata. O Racing jogando aqui, né, no Brasil, ele tinha aquela coisa do desafiante. E aí parece que o time se solta. É muito mais difícil você buscar o resultado em casa. E Existe aquela impressão de que em casa eu resolvo, com a minha torcida. Quando o treinador fala com a minha torcida, que a água já bateu aqui, ó. Quando fala... isso é uma letrinha pra alguém? Para todo mundo que joga em casa pensando no treinador, pensando na torcida. Na presença da nossa torcida. Ué, o senhor falou isso contra a LDU? Em casa a gente resolve, tomaram um taco. Pra você ver como é 1 a verdade. 0. Aí, ó. Pra você ver como é verdade. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Você joga mais em casa esse ano. A gente tem o lado torcedor que a gente deseja e tem a verdade, né? A verdade é a dificuldade que o Palmeiras vai ter. E a LDU é o Mirassol do Campeonato Brasileiro? Boa. Boa pergunta. Ninguém acredita, mas tá lá na Libertadores, né? Então, eu acho que é um jogo muito duro pro Palmeiras. Acho que o Flamengo passou por méritos, jogou muito melhor no jogo da Argentina do que em casa. Segurou com o Rossi, fez miséria lá. Foi quase um Rogério Ceni. E aí o Flamengo está na final. Olha ele. Chico Garcia, um jogador a menos. A expulsão do Plata, para muitos discutível, rigorosa, mas acabou tomando cartão vermelho. O Flamengo se fechou, colocou o Danilo, se defendeu muito bem e contou mais uma vez com um goleiro. Fez toda a diferença, que garantiu essa classificação, que você, de certa maneira, até duvidou que o Flamengo estivesse na final. Apesar de lá no passado ter acreditado. Deixa eu jogar né? um confete em cima de mim aqui, porque aconteceu exatamente o que eu previ. É impossível de não escutar isso. Por isso que a gente vai desacreditando ao longo do caminho. Tudo bem, mas eu falei que seria difícil, seria muito duro pro Flamengo passar, mas que ele passaria. Foi exatamente o que eu vi. Foi duro? Não. Quando eu falo que o Flamengo ia ter dificuldades, eu tô Mais do contando... que o Palmeiras, você falou, Eu né? estou contando... Tá. Bom, mas o Palmeiras não jogou ainda. Então, Mas é mais fácil. A missão do Palmeiras é mais fácil
que era do Flamengo. O Flamengo superou. O Flamengo superou. Chico, Mas nunca quando eu aconteceu falo- em semifinal reverter uma vantagem Eu sei, de 3. pra isso o Juvena tá aqui, ele teve a primeira vez dele, não muito tempo. Tudo tem uma primeira vez. Aqui no programa, eu quero dizer. Estreou no programa aqui. Me deixou sem graça. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que o Flamengo teria dificuldades, eu tô colocando nessa conta um ambiente hostil, uma expulsão injusta, uma arbitragem que compromete, Eu achei. uma dificuldade. Agora, é óbvio que o Racing, qualitativamente, é um time muito inferior ao Flamengo. Eu falei isso ontem. O Flamengo é muito superior. Quando eu falo que ia ser difícil, como foi, tendo o Rossi como um destaque do jogo, é pela pressão, é porque, obviamente, a perna já pesa, o Flamengo teve que se defender até os minutos finais e o Racing não tem a qualidade necessária para fazer um gol e quando chegou, parou no seu goleiro, mas a defesa do Flamengo foi primorosa. Felipe Luiz, quando tem jogadores a menos, ele provou isso contra o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, quando ele tem um jogador a menos, ele se defende de uma maneira, assim, Aqui brilhante. foi o Rossi e o Daronco. Ele sabe fazer isso. Quando ela passa dos defensores, o goleiro acaba aparecendo porque o Rossi, cara... Caramba. Quantos anos o Flamengo sofreu depois do Diego Alves com o Santos, Matheus Cunha, sem firmar um goleiro como o Rossi? E isso é time campeão também. Então o Flamengo, apesar da dificuldade de ontem, ele superou. Aconteceu exatamente Chico, o que eu previ. Eu não tô entendendo a incredulidade de vocês. Eu fico triste, assim, porque o Chico, além de um grande amigo... Triste? O Chico, além de um grande amigo, é uma grande referência na minha vida, né? Ah, Em vários lógico, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí o Chico, eu acho que ele nunca assistiu, então, um jogo de futebol. Porque em jogo de mata-mata, Não, eu normalmente... assisto, eu não enxergo às vezes. Em jogo de mata-mata... Libertadores é outra história. Não, então, em jogo de mata-mata, normalmente, em Libertadores, se você tem uma vantagem, é normal você se defender, Chico. Caramba, pô, que novidade, irmão. Ó, Mas descobrimos eu uma bola falei hoje. isso. Eu falei que Pelo ia amor ser de difícil Deus. passar. Não, o senhor- Alguém falou aqui que ia ter um senhor amasso. falou. Que o Flamengo ia falou. amassar o Racing. Você assistiu o primeiro tempo Você ontem? falou. Capela, o Você jogo assistiu tem o primeiro dois tempo Qual tempos. foi a chance mais clara do jogo? Flamengo destruiu o Racing. Qual foi a chance mais clara do jogo? Cortou o Racing e Qual levou foi a embora chance pra mais casa. clara do O jogo? Flamengo amassou o Racing, gente. cruzou, Amassou o fez um Racing no milagre primeiro tempo. na área. O Rossi fez um milagre. 38 Uma bolas na área de cabeçada, pô. cruzamento. Chico, É mas um não é time de uma... O cara tá pegando um lance que foi aquela cabeçada no primeiro tempo e, segundo ele, aquele lance define o jogo inteiro do Flamengo. E os ataques que o Flamengo teve durante o domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo não vale nada, mas uma cabeçada que o Rossi fez define o jogo, mas o ataque que o Flamengo teve, o domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo não coisa. Não tem lógica isso, Chico. Nota só, Não é esse para, o ponto. Chico. Vocês trataram, que muita gente tratou o Flamengo como um time qualquer jogando contra o Racing. Chico, deixa eu falar. Mas umas vezes, Gabi, você tá falando em verdade. o Eu Racing- falei que o Flamengo era mais time. Quem trata, nossa, que grande desafio vai ter o Flamengo por enfrentar o Racing na Argentina. Não tá vendo o Flamengo jogar. Não sabe que o Flamengo tem o melhor Mas elenco quanto da foi o América jogo, Latina. o Juvena foi 0-0. E quem passou? E o melhor em campo, Mas eu o falei que goleiro. ia passar. Tá bom, eu Chico. falei que ia Agora, ser eu não sei, difícil. gente, O primeiro jogo era pra ser 5-0 pro Quando Flamengo. o aqui Flamengo também. ele é testado com regularidade, é em qual momento? No Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor ataque disparado da competição e a melhor defesa disparada da competição. Então, ontem, se ele não tivesse o Plata expulso, ele poderia ter sido mais ofensivo, ele poderia ter mudado as peças de uma maneira diferente, poderia ter vencido de falar, nossa, venceu lá também, olha a máquina, o elenco. Mas quando ele precisou da defesa, ela apareceu como sempre. Zagueiros bem, laterais substituídos bem também, os que lá estavam, volantes jogando o fino da bola, Pulgar e Jorginho ali, e o Rossi numa noite perfeita. Então, Fala, torcedor do Mengão, voltamos, estamos aqui para falar desse jogo, aquela pausinha rápida, aquele curta rapidinho. Primeiro, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, ativa tudo aí, fica ligado nas últimas notícias, fica ligado nos últimos acontecimentos do Mengão, resenha rápida, resenha extraordinária aqui no Antônio Flá. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem seguindo a gente lá no Insta, tá bom? Um obrigado muito especial, em breve a gente vai dar um presente pra vocês lá no Instagram. Acho que vocês vão gostar. Então se inscreva, segue a gente no Instagram lá também, que eu acho que vocês vão adorar o nosso Instagram. Gente, o Mengão está na final da Libertadores 2025. Foi difícil, foi trabalhoso. Teve um momento que a gente achou que ia cair, mas não teve momento que a gente desistisse. Jogos difíceis, o Rossi gigante. Foi a atuação no Rossi. É isso que as palavras que eu tenho que dizer. Que é gigantesco o tamanho do Rossi dentro do gol do Flamengo. Ele é espetacular. Não tem nada a se falar além desse jogador que tem se provado a cada dia mais e mais. O Flamengo foi para a Argentina num 0-0, né?
O 0 a 0 que o primeiro tempo surpreendeu muita gente, principalmente os secadores, que passaram desde o jogo passado, desde o jogo do ida no Maracanã, dizendo e achando que o Racing ia amassar o Flamengo, que a gente viu foi totalmente assim, outra história, assim, completamente outra história. O que na verdade aconteceu foi que o Flamengo dominou totalmente o jogo, teve controle da partida, teve assim, tudo totalmente diferente do que a gente viu nos jogos anteriores, que a gente viu na mídia falando que iria acontecer. Não, totalmente diferente. O Flamengo, pelo contrário, amassou o jogo, foi pra cima do jogo, não se rendeu, não se desesperou. Pelo contrário, o Flamengo se manteve firme para conseguir vencer o jogo, que foi o que aconteceu. Venceu, conseguiu a classificação. Tem uma expulsão do Plata que pra mim é injusta, tanto que o Flamengo, isso é notícia, tá? O Flamengo já foi a Conmebol para tentar novamente aquele efeito reversível, o mesmo que aconteceu nas quartas de finais com o mesmo jogador. O Flamengo foi de novo para tentar retirar esse cartão vermelho, visto que, gente, aquilo não é para cartão vermelho. Ele claramente, no ângulo de trás, a imagem ele dá um. O cara é puxado, ele não deu um tapa no rosto, ele não deu um tapa no soco, não. Ele fez aquele tipo assim, o cara foi puxar ele, não, só sai, não foi um tapa, não foi. E mesmo assim o cara toma um cartão vermelho por receber uma falta novamente. Então o Flamengo vai usar essa prerrogativa daquele cartão que já foi retirado do lance das imagens que nós temos para conseguir retirar e ter o Plata disponível na final, visto que o Pedro tá machucado e pode ter chance do Pedro não jogar a final. Obviamente queremos que isso não aconteça. Falando um pouco mais sobre o jogo, o juiz se atrapalhou depois dessa expulsão. O juiz, depois que acontece a expulsão do Plata, o juiz meio que ele tenta, ele percebe a lambança que ele faz e ele tenta equilibrar. Aí ele tenta expulsar o cara do Racing, sabe, de supino, porque ele achou que era um toquinho, mas quando ele foi verificar na imagem, ele viu que não tocou cotovelo, coisa nenhuma. O que aconteceu foi que tocou, foi cabeça com cabeça. Então, tipo assim, ele tentou refazer, tentar consertar, remendar a cagada que ele tinha feito, mas aí já era tarde demais. O Flamengo sofreu uma pressão por 30 minutos. Primeiro, ele fez uma linha no meio de campo de marcação muito forte, de defesa muito forte, uma barreira, basicamente construiu um muro no meio de campo, e a defesa, para tentar barrar ao máximo o time do Racing. Depois, quando passou alguns minutos, o Racing começou a quebrar esse muro, ou seja, o Racing começou a passar pelo muro e conseguia chegar com cruzamentos com mais facilidade na área. E aí então, diante disso, o Flamengo faz duas mudanças, o Felipe Luiz muda genialmente e ele bota o famoso estacionou o ônibus lá atrás. Ele trouxe todo mundo para a defesa, coloca mais defensor, coloca volante para fazer a função de contenção, de defesa, de afastamento de bola o máximo possível e deixa o Bruno Henrique lá na frente para ele tentar recuperar uma bola. O Bruno Henrique estava correndo muito atrás dos zagueiros do Racing, tanto que durante o momento do jogo o Felipe Luiz ele pega e ele fala pro Bruno: deixa eles correrem, fecha no volante. O que o Felipe disse era que ele queria que o Bruno Henrique ficasse próximo ao volante e não corresse atrás dos zagueiros atrás da bola, porque ele queria que, caso necessitasse, o Bruno Henrique fizesse uma posição de recomposição e se caso sair contra-ataque, o Bruno Henrique teria gás suficiente para ele conseguir sair disparado e talvez matar o jogo ali daquela forma. Então quando o Bruno Henrique ia correr, ia se cansar porque o jogo estava movimentado, ele manda ele ficar fixo no volante, porque é a partir do volante que os zagueiros tiravam a bola da defesa do Racing e conseguiu a progressão para ir ao ataque. Se o volante estivesse livre, o meio de campo basicamente do Flamengo não existia, porque o time estava todo na defesa. Então o volante ia ter toda a liberdade para fluir livremente. Então o Felipe Luiz ele manda ele parar e ficar no volante para atrapalhar a condução da continuidade do jogo. Visto isso, o Flamengo está classificado na final. Hoje, 9h30 da noite, nós teremos Palmeiras e LDU. A LDU venceu o primeiro jogo por 3 a 0, mas eu acredito que o Palmeiras tem toda a capacidade de vencer, de virada ainda, de fazer 4 gols na LDU. É um time forte, mas não tão forte quanto o Palmeiras, e a gente vai acompanhar. Se o Palmeiras foi eliminado, pode ter certeza que tem vídeo hoje de noite acompanhando a reação dos torcedores e tudo aí da mídia, beleza? Um abraço
Fique com Deus, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, gente!